Olá, tudo bem com vocês? Bem, vamos iniciar a nossa quarta etapa do projeto Brasil Mais, onde vamos falar um pouco sobre prototipagem, os mecanismos, de como você pode fazer um protótipo e o que realmente é um protótipo. Vou compartilhar minha tela, só um instante. Bem, só para a gente confirmar a passagem do slide para vocês, só um instante, ainda não está indo. Tem alguma coisa bloqueando. Agora sim. Bem, pessoal, vamos iniciar nossa oficina de prototipagem. Essa oficina ela é realizada presencial com todos os empresários, mas por ter alguns horários, né, que não conseguimos colocar todos os empresários reunidos, estou fazendo esse vídeo para explicar um pouco mais sobre o que é prototipagem, quais são as formas que você pode prototipar em sua empresa, tudo bem? E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Então, nós vamos iniciar nossa oficina de prototipagem, conhecendo formas de testagem. Então, aqui a gente já coloca uma palavrinha já para explicar o que é um protótipo, né? São formas de testar alguma coisa que vocês estão querendo colocar, implementar ou mudar dentro da empresa de vocês. Bem, vamos só passar a agenda do dia, né, que era a apresentação dos empresários, o que são os protótipos, construindo um protótipo e a apresentação do banco de prototipagem. Aqui era a apresentação dos empresários, né, vamos pular por ser um vídeo aqui individual explicativo. Bem, orientações para a prototipagem. O objetivo é acelerar o processo de aprendizagem da equipe em relação à solução a ser implementada. Então, aqui está um ponto muito importante de você sempre colocar a sua equipe envolvida no processo de mudança da empresa. Dessa forma, você consegue aderir de forma mais eficaz, mais eficiente, né, com que os seus funcionários vistam, né, a camisa daquela nova mudança, entendam de forma mais prática aquela nova ação, porque a gente sabe que mudança, né, é um pouco difícil de implementar. A gente sente que tem uma aversão à mudança, as pessoas tendem a manter naquela mesma rotina, no comodismo. Então, quando você interage toda a sua equipe na participação, na construção daquela solução, esse movimento conjunto, né, traz mais efeitos positivos. E, afinal, o que é um protótipo, né? O protótipo se relaciona com a viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado pelo negócio. Então, se você, né, faz as vendas de produtos ou realiza serviços, você consegue fazer uma viabilidade técnica prévia de alguma solução dentro do seu negócio, tanto como serviço, né, pode ser uma prestação de serviço, tanto quanto um produto a ser vendido. São melhorados, essa viabilidade técnica, são melhorados por meio de coleta do feedback dos clientes.
Então, você vai desenvolver aquele primeiro protótipo, aquela primeira, vamos se dizer, aquela primeira testagem, e você vai colocar para os seus clientes observarem como que vai ser a funcionalidade daquela nova técnica, né? Daquele novo produto ou daquele novo serviço. E você vai escutar do seu cliente alguns feedbacks positivos ou negativos. E o protótipo deve levar em conta as características mínimas do serviço ou produto. É apenas uma idealização e representação. Então, ele transforma a ideia em algo palpável e concreto. Então, um conceito bem explicado, né, do que é um protótipo. Então, o protótipo é algo que está ligado ao seu segmento, ao seu serviço, ao seu produto. Você vai criar ali um teste para que seus clientes possam interagir com aquele novo processo e você colher esses feedbacks dos clientes. Dessa forma, você pode alterar esse primeiro protótipo para que ele seja corrigido e colocado no mercado de forma que atenda mais clientes, né, possíveis, porque você já fez aquela correção prévia. E como que eu posso prototipar, né? A gente fica com essas ideias, com esses projetos novos dentro da empresa, mas na realidade, como que eu vou poder fazer isso de uma forma mais assertiva e mais econômica, né? Às vezes você está querendo implementar alguma coisa dentro da empresa, mas talvez o orçamento não esteja adequado, você tem medo de não, né, de dar prejuízo, de não dar certo. Então, o protótipo vem para isso, para você fazer em uma escala menor, mais assistida, mais controlada, e para ver se você consegue implementar por completo. A primeira técnica que eu apresento é por meio de vídeos. O vídeo ele é indicado para projetos de um novo produto ou serviço que envolve muitas etapas e assim possibilita o cliente a experimentar todo o serviço ou produto em loco na totalidade. A vantagem do vídeo pode ser compartilhado com pessoas de diferentes competências, que também podem emitir suas opiniões sobre a inovação proposta. Então, uma empresa que quer mudar o seu modo de trabalho, o caminho do cliente dentro da loja, né, para fazer a retirada de produtos, pagamento no caixa, enfim, você pode desenvolver um vídeo, né, e colocar ali em uma sala de espera para as pessoas já poderem entender aquela nova ação dentro da empresa, tudo bem? E como você pode fazer, né, esse vídeo? Primeiramente, você definir todas as etapas do novo serviço ou da demonstração do produto que você gostaria de mostrar aos clientes. Então, quando você desenvolve um produto e para facilitar o entendimento do cliente na funcionalidade daquele novo produto, o vídeo cabe muito bem. Você pode colocar ali um funcionário, uma pessoa para executar aquele produto e o entendimento do cliente vai ser bem mais fácil, né? Não é bem melhor você ver ali do que você tentar sugerir como seria aquele produto funcionando? Então, você pode utilizar os colaboradores para participar do vídeo, né? Eles podem ter um papel de cliente, pode ter um papel ali desenvolvido para as etapas do projeto, e aí você simula a execução das etapas, registrando tudo por meio de vídeo. Tem que ser um vídeo curto, né, para que seja melhor entendido para o foco, que será o foco das pessoas, então não pode ser um vídeo tão longo. Então, tá aí a primeira técnica para que a gente comece a desenvolver uma nova ação dentro da empresa, por meio de um vídeo. A outra técnica é o desenho.
A técnica do desenho, ela é mais simples, mais econômica, e ela possibilita a visualização gráfica do todo, né, do produto ou do serviço que será incorporado dentro da empresa. É uma das opções mais simples, como eu disse, e possui, né, possibilidades para ser, várias possibilidades para serem exploradas. Bem, o desenho, se você estiver querendo desenvolver um fluxo de tarefas dentro da empresa, por exemplo, chegou uma mercadoria, né? A mercadoria chegou? Quem que vai conferir essa mercadoria? Onde essa mercadoria vai? Vai para o depósito? Vai para as prateleiras? O preço dessa mercadoria tem que ser atualizado. Como é que ela vai ser? Quem que vai fazer? As etiquetas a serem atualizadas nas prateleiras. Então, você pode desenvolver ali um fluxo de tarefas por meio de desenhos e aí você discutir com a sua equipe. Então, pega esse desenho, discuta com a equipe e a equipe vai trazer os feedbacks para aquele fluxograma antes de você implementar ele de fato. E aí você corrige esses erros para que, quando for ser implementado, já faça um fluxo lógico, né, que desenvolva melhor essa ação. Como que seria para implementar esses desenhos, né? Separar o novo serviço ou produto em etapas. Então, da mesma forma que a gente falou no vídeo, esse planejamento, né, de etapas, escolha o tipo de desenho que será feito, né, aquele material, se você vai fazer numa cartolina, num papel, se você vai utilizar canetas, pincéis, enfim. Você já desenvolve isso antes e anotar todos os detalhes durante a sua execução, certo? Outra técnica é a técnica das simulações. As simulações são situações que você pode desenvolver um novo serviço ou produto e colocar um alto grau de realismo, né, naquela experiência. É uma coisa mais cara, né, mas hoje em dia a tecnologia está se mostrando bem mais acessível. Você trazer o cliente para ambientes onde você possa dar ali o maior grau de realidade possível para ele. Você pode desenvolver ali um ambiente interno de uma casa e você tá criando para você construir, vender. E ali nesse ambiente, o cliente vai estar podendo sentir mesmo como que seriam os cômodos, o tamanho, as cores. E aí o cliente pode te dar os feedbacks antes mesmo de você criar essa casa, construir essa casa. Não é legal isso? Então você desenvolve esse protótipo, fala assim, olha, vou construir essa casa e eu desenvolvi um projeto de simulação para que você sinta, né, como que seria esse ambiente aqui com a casa construída. E aí você me dá o feedback se precisa mudar alguma coisa. Então, não é muito melhor você criar as correções antes mesmo de você construir, né? Então, essas técnicas de simulações cabem muito bem para esse tipo de negócio. E as técnicas, as etapas sugeridas, né? É, novamente, separar por etapas, escolher as pessoas para fazer ali a encenação, criar um projeto e aí colocar para as pessoas testarem. E uma outra técnica é a técnica da maquete. Ela ajuda a antever as necessidades de ajustes em locais, no espaço físico das empresas no quesito de reorganização do espaço físico, movimentação de clientes nas lojas. Então, quando você está com um estoque muito bagunçado, com produtos de todos misturados, não estão separados por categoria, não tem um estoque de alto giro, de baixo giro, antes mesmo de você ir lá mexer nesse estoque, você pode fazer uma maquete para que você veja qual o layout melhor para você organizar o seu estoque, para depois você ir lá e fazer as mudanças necessárias. Entenderam? Essa é a ideia do protótipo.
O problema é o quê? Desorganização do estoque. Como que eu vou fazer isso para começar a organizar? Você pode fazer o protótipo de uma maquete, que é a solução, que é a organização do layout físico. Então, você constrói essa maquete com as dimensões ali do seu local, do espaço físico do seu estoque, e aí você organiza por prateleiras, o espaço entre cada prateleira, onde vai ficar designado cada produto por segmento, e assim, quando você chegar num ponto onde a sua maquete está excelente, aí sim você começa a fazer a mudança do estoque em si. Tudo bem? Você economizou, você foi muito mais assertivo e quando a sua mudança tiver finalizado no estoque, você não vai ter prejuízo. Isso é a ideia do protótipo. Aqui ele traz aqui as etapas, né, da maquete, definir os materiais que você vai utilizar, as dimensões, utilizar ali alguns bonecos, que seria, né, a movimentação dos clientes, e, né, organizar a questão dos espaços. Então, quais são as ações a serem desenvolvidas no protótipo e quem será responsável por executá-las? Então, vamos pegar como exemplo a maquete, como uma técnica de prototipagem, e o nosso problema será a questão do estoque, que vai ser ali um estoque desorganizado, um espaço físico com muita bagunça. Então, esse aqui é a nossa realidade. E aí, como que a gente vai desenvolver essas etapas? Escolhemos, então, a técnica, que vai ser a maquete, e aí vamos seguir. A identificação dos responsáveis por cada ação envolvida. Aqui começa a interação da sua equipe, entendeu? É, Você vai fazer a criação de telas, páginas, peças ou vídeos, que aqui a gente já escolheu que é a maquete. Você vai buscar os recursos para você colocar a mão na massa mesmo para construir essa maquete. E você pode utilizar aí a internet para você ter ideias, né? Coletar informações para você ter subsídio ali para colocar em prática. Depois, você começa a coordenar as ações, que aqui já vem o planejamento, que é o quê? Criar um fluxo lógico. Então, você vai, no caso da nossa maquete, começar a fazer as medições dos locais, construir os objetos, né, as prateleiras, os ambientes onde você quer organizar. Aqui vai coordenando um fluxo lógico de cada ação a ser colocada em prática. E dentro de todo o processo, você vai registrando todos os detalhes. Então, é muito importante fazer esse registro. Então, quando você está ali fazendo as medições, organizando ali, colocando a altura, espaço entre as prateleiras, onde vai ficar cada segmento de produtos, você vai anotando todos esses detalhes. Então, se a gente fizer todos os segmentos, sei lá, de peças para motor, ele vai ficar nessa parte, na primeira prateleira. Junto com ela, pode ficar quais outras peças? Pode ser os óleos lubrificantes. Então, assim, você vai anotando todos esses detalhes, tudo bem? Durante ali o desenvolvimento do seu protótipo. Identificação dos responsáveis. Então, não é necessário ter um responsável para cada uma dessas ações. A pessoa pode desenvolver mais de uma ação. Então, você pode deixar um dos seus funcionários responsável por colher os recursos que a gente vai utilizar na maquete, como isopor, algumas caixas, bonequinhos, e ele mesmo pode fazer ali algumas pesquisas na internet para entender um pouco melhor sobre layout de estoque, entendeu? Então, pode ser uma pessoa só para fazer mais de uma ação. E aí algumas dicas que a gente dá durante, quando você estiver fazendo a execução desse protótipo.
ou quando você fizer a primeira versão, né, no caso aqui da nossa maquete, a gente tem que ter algumas atenções. A primeira delas é o quê? Não existe nada que você não possa prototipar. Então, se você tem um problema e você trouxe uma solução, você pode prototipar essa solução. Se você tem um novo projeto a ser implementado dentro da sua empresa, você pode fazer ali uma prototipagem antes mesmo de você implementar em grande escala. Tudo bem? Outro detalhe é que você não pode se apaixonar por aquela primeira versão que você fez. Essa primeira versão, ela foi feita para você corrigir. Você mostra ela para as pessoas, principalmente para os seus clientes externos, ou os clientes, no caso, internos, que vão realmente participar, né, daquela nova mudança, por exemplo, do nosso estoque. Você pode mostrar isso para os seus colaboradores que estão trabalhando no estoque, por exemplo, e aí eles vão dar esses feedbacks para você corrigir. E você vai falar assim: olha, Pedro, aonde você colocou aqui o espaço de reciclagem, né, que é ali papelões, plásticos, eu acho que você poderia mudar para tal lugar. Aí você, não, não, tem que ser aqui mesmo. Não, cara, escuta os seus colaboradores e pensa, não, realmente essa versão aqui que eu coloquei nesse lado é melhor do outro lado. Então você vai lá e muda a sua maquete. Tudo bem? Outro detalhe muito importante, veja com os olhos do cliente. Então, quem vai realmente utilizar daquele produto, daquele serviço ou daquele novo processo dentro da empresa que a gente está tentando implementar, você tem que ver nos olhos daquela pessoa que vai utilizar aquele serviço, aquele produto ou aquele processo. Porque às vezes a gente constrói alguma coisa só da nossa cabeça e esquece que não é a gente que realmente vai utilizar. A gente tem que colocar ali como se fosse você, né, que estivesse indo para uma empresa como cliente e como que você gostaria de ser atendido, como você gostaria de usufruir daquele produto. Então, tudo que você for criar dentro da empresa, você tem que criar com esse aspecto, com olhos do cliente. E não se esqueça do objetivo do seu protótipo. A gente começou aqui com a organização do layout do nosso estoque. Então, nós temos que terminar o nosso protótipo com com esse mesmo foco, com esse mesmo objetivo de organização do layout do estoque. Porque senão, se a gente começar a ir por outras vertentes, quando a gente vê, a gente já vai estar lá organizando, sei lá, mexendo com alguma coisa de validade das vendas lá. Então, assim, sai de todo o foco. Então, preste bem atenção. Se a gente está querendo organizar o layout do nosso estoque, a gente termina com o mesmo foco que começamos. E volte e refaça quantas vezes for necessário. O protótipo, gente, é na hora que você está, para você errar, para você mudar. Ali é aquele momento de você refazer para que seja o maior que você desenvolva da melhor forma quando você for colocar em prática para o seu cliente. Tudo bem? Então, temos as duas diferenças agora. Quando a gente foi lá, terminou a nossa maquete, fizemos a nossa primeira versão do protótipo. Aí nós temos que testar. A testagem é aplicar a solução e verificar os resultados para ver se realmente resolverá o problema. Então, vamos pegar a nossa maquete e vamos testar ela com as pessoas ali do estoque, observando qual o resultado se o resultado que ela apresentou vai resolver nosso problema. Qual que é o problema? Desorganização. E aí, a validação é conhecer a opinião dos clientes. Então,
Se o pessoal do estoque chegar, olhar a nossa maquete, observar que está bem organizado, então a gente já está resolvendo o nosso problema inicial, e eles vão validar com a opinião deles. Olha, nós gostamos muito dessa disposição das prateleiras. As prateleiras poderiam ter um local onde você pode escrever ali a data de validade dos produtos. Então ali você já pegou uma opinião para você colocar lá no seu protótipo e implementar, entendeu? Então isso é a validação. Identificação dos papéis das ações envolvidas no processo. Aqui é onde nós vamos ter aquele contato com o cliente. Quando eu falo cliente, ele pode ser externo ou o cliente interno, que são os funcionários. Então, nós estamos com a nossa maquete pronta e aí uma pessoa vai ser o entrevistador. Esse entrevistador, ele vai pegar essa maquete e vai conversar com aquela pessoa que está envolvida naquele novo processo que vai ser implementado. No nosso caso, as pessoas que trabalham no estoque. Então, uma pessoa será o entrevistador, ele vai lá conversar com essas pessoas para tentar entender, explicar aquele novo processo dentro do estoque e captar deles o feedback. Aqui são os clientes testadores, desculpa, como eu falei, pode ser clientes internos ou externos. E eles que vão validar e testar a solução do protótipo. E aí pode ter uma pessoa para captar esses feedbacks, né? Talvez, se você não tiver mais de uma pessoa, o próprio entrevistador ele pode ir anotando esses feedbacks da entrevista. Então, o roteiro da entrevista é assim: quando você vai trabalhar esse novo modelo para um cliente, você tenta criar ali um ambiente onde não fique só uma conversa de sim ou não, entendeu? Tenta criar um contexto, né, falar sobre estoque, falar sobre a organização do estoque, o que ele acha. E ali você já vai entrando e quebrando o clima, né, o gelo, na verdade. Quebrando o gelo ali da conversa para você tentar captar a maior informação possível do seu cliente. Então, entra ali nas perguntas de contextualização, para você deixar ali o cliente que ele consiga entender um pouco melhor o seu protótipo. Depois, as perguntas intermediárias, é onde o entrevistado se familiariza com alguma atividade relacionada com o seu protótipo, né? A gente pode falar sobre organização, sobre fazer ali colocar ali em ordem alfabética e tudo mais. As perguntas de orientação do teste, você já vai estar agora mais focando na solução que você trouxe para ele, né? Esse bloco de perguntas deve orientar o cliente de forma ampla para que execute uma atividade para o teste do protótipo. Se necessário, faça perguntas abertas para auxiliar o pensamento em voz alta. Então, ali você tenta trazer ele mais perto, né, do que você está propondo. E as perguntas consolidadoras têm a finalidade de revisar os principais aspectos da entrevista com o cliente quanto ao teste do protótipo. Então, aqui você pode utilizar desta forma, né, essas perguntas, na hora que você for fazer com o seu cliente externo ou interno. Lembrando, no nosso caso, nós estamos com a nossa maquete e a gente vai fazer essas perguntas para que a pessoa entenda um pouco melhor o que é essa maquete e para que ela vai servir. E dessa forma nós conseguimos captar ali o feedback deles, a opinião deles sobre o nosso. Deixa eu só tirar aqui. Bem, aí nós vamos conseguir entender melhor a opinião dos clientes e a gente pode fazer as correções necessárias. Beleza? Passos para testagem e validação. Então, o passo 1,
O entrevistador deverá contatar 5 clientes externos da base atual, caso exista interação do protótipo com eles, que estejam predispostos a testar e agendar um horário. Então, às vezes você tem um cliente externo ali que é mais acessível, você pode fazer essa testagem com ele. Caso o protótipo esteja limitado ao interior da empresa, selecione os clientes internos, que são os colaboradores. O segundo passo o entrevistador deverá iniciar a entrevista com um cumprimento amigável ali para você deixar a pessoa confortável. Depois, o entrevistador deverá fazer as perguntas, que é aquelas que a gente delimitou previamente. E você deve anotar as impressões que essa pessoa teve em relação ao protótipo. Aqui, depois de toda essa explicação, essa contextualização do que é o protótipo, quais técnicas nós podemos utilizar para desenvolver uma solução dentro da empresa, essa solução, a gente cria uma testagem dela antes mesmo da gente implementar. Para quê? Para que a gente colha informações de quem realmente vai utilizar essa solução. No caso de alguns processos internos, pode ser os clientes internos, que são os colaboradores. Quando for um serviço ou um produto para o mercado, nós fazemos essa entrevista com clientes externos, ok? Colhemos essas informações, fazemos as mudanças necessárias no nosso protótipo. Depois que nós adequarmos essas mudanças, aí sim a gente pega essa solução e coloca ela faz essa implementação dentro da empresa. Neste momento, era onde a gente faria uma atividade em grupo na parte presencial entre os empresários, onde a gente destacaria algum problema e ali a gente traz algumas soluções e dessas soluções a gente vai criar um protótipo, ou por meio de desenho, ou por meio de filmagem, ou maquete, ou simulações, certo? Como a gente está fazendo aqui no ambiente virtual, onde vai ser uma parte mais explicativa, essa atividade não vai poder ser feita. Mas tivemos alguns grupos presenciais onde ali surgiram alguns protótipos muito legais. Vou até mostrar para vocês, vamos ver aqui, já encerrou aqui a nossa apresentação. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Como a gente estava conversando sobre a desorganização do ambiente ali, da oficina, isso aqui foi uma das empresas que está participando do nosso ciclo. O problema dela foi essa questão de desorganização da oficina. É uma oficina mecânica de motores, e ali a gente pôde observar vários pontos que podem ser otimizados dentro da oficina. Alguns locais aqui, ó, como esses, tá descrito aqui como bagunça. Então esses locais aqui não estão sendo usados efetivamente. E a gente criou, os espaços onde o processo de manutenção da empresa acontece. E antes mesmo que a gente faça já essas mudanças físicas, a gente vai fazer essas mudanças no próprio papel. A técnica de prototipagem foi o desenho. Então, a gente primeiramente colocou a realidade da empresa, como que ela está sendo hoje, e aí a gente vai conversar, a entrevista com os funcionários para a gente captar deles as informações necessárias para a mudança do layout da empresa. E assim a gente faça uma mudança aqui no papel para depois a gente fazer da parte física mesmo. Entenderam? Aqui, essa aí é a outra parte da oficina. Então, assim, vocês estão vendo que é uma ação simples, né? Pensa bem, se a gente vai lá, começa a mexer na oficina sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização prévia, e aí, de repente, são coisas pesadas, e aí, de repente, a gente vê e fala, caramba, não ficou legal. Ficou pior ou ficou a mesma coisa. E agora? Vamos ter que refazer tudo de novo. Então, teve aquele gasto, perdeu tempo, né? Então, se a gente fez previamente essa delimitação no papel, vocês concordam comigo que quando a gente for colocar em prática
A gente vai ter já corrigido isso no papel? Então, essa é a função do protótipo. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o banco de protótipos. Neste banco de protótipos, acho que já até está aqui salvo. O banco de protótipos são algumas soluções que foram implementadas nas empresas ao longo dos ciclos que já foi feito no projeto Brasil Mais. Então, aqui nessa aba tem aqui diversos temas onde você pode clicar. Ó, vamos supor que a gente está com um problema na parte de marketing digital. Então, a gente clica aqui e vê alguns protótipos que as empresas já criaram. E a gente pode utilizar como exemplo para criar na nossa empresa. Então, aqui, vamos olhar alguns vídeos. Ó, aqui fez uma maquete, tá vendo? A pessoa desenvolveu uma maquete. Olha só, aqui fizeram aqui podemos dizer que é um desenho, né, que é uma tabela, então onde eles criaram um cronograma de ações nas redes sociais, entendeu? Então assim, essas aqui são as versões finais. Então eles fizeram uma primeira versão, fez a entrevista com os clientes internos ou externos, captaram a opinião deles e refazeram. E aí depois desses ajustes, foram lá e colocaram em prática. Tudo bem? Então, aqui, outro cronograma realizado. Então, tudo isso são exemplos para que vocês façam dentro da empresa de vocês. Então, se vocês têm um problema, tem um problema em destaque, né? Você precisa colocar em prática essa solução, faça isso por meio de uma testagem prévia, para que você faça essas correções antes mesmo de implementar. Tudo bem? Então, finalizamos aqui a nossa quarta etapa, que é a nossa oficina de prototipagem, entendendo um pouco melhor como que são essas técnicas. E agora a gente vai para a quinta etapa, para a gente já começar a colocar a mão na massa. Trabalha bem, qual é o problema que mais está te impactando, trazer essas soluções e colocar no papel por meio da prototipagem. Aí você escolhe qual a técnica que você vai utilizar, faz a entrevista, coleta os feedbacks e implementa. Tudo bem? Muito obrigado. Estamos aqui disponíveis para qualquer tipo de dúvida. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.